Eu quero convidar você a separar 10 minutos do seu dia. São 24 horas que temos no dia. Separe 10 minutinhos, que certamente você vai ser abençoado. Quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta. O que é necessário para nós sermos moldados, transformados por Deus? Nós, como humanos, somos passíveis de muitos erros e precisamos de mudanças. E tem mudanças que só Deus pode fazer, por Ele ser o Criador de todas as coisas, especialmente do homem. Eu quero ler um texto que está lá no profeta Jeremias. Para quem é familiarizado com a Bíblia, sabe que é um texto muito conhecido, Jeremias 18. Eu quero ler dois versículos, versículo 2 e o 3, que diz assim: levante-se e desça à casa do olheiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Ou seja, o profeta, ele ouviu a voz de Deus. Então, eu queria citar dois requisitos básicos para nós sermos transformados por Deus. Primeiro, ouvir a voz de Deus como o profeta ouviu. A disposição de obedecer. O profeta poderia ouvir e não obedecer. Mas o texto diz que ele ouviu e se dispôs a descer. Além de ser obediente, ele se humilhou, ele desceu. Descer significa sair da nossa posição e se humilhar e ir lá na casa do olheiro. Ou seja, ser obediente à voz do olheiro. E o texto diz que ele desceu, e quando ele chegou lá na casa do olheiro, o olheiro estava trabalhando sobre roda, estava trabalhando o barro, estava fazendo um vaso. E o texto diz que, à medida que ele estava moldando o barro, preparando o vaso, diz que o vaso se estragou em suas mãos. O vaso se quebrou, se estragou, aquele vaso que ele estava com tanto carinho fazendo. No versículo 4 diz que, como o vaso que o olheiro fazia de barro, veja, o material frágil, que você e eu somos compostos de um material frágil. Você já pensou que agora, no ano de 2020, um vírus chamado coronavírus matou milhares de pessoas pelo mundo afora? Isso mostra a nossa fragilidade, o quanto nós somos frágeis. E Deus nos compara a um vaso de barro, um material frágil, que pode se estragar a qualquer momento. Uma enfermidade, um vírus, um mosquito, pode acabar com a vida de um ser humano. Pode mudar o nosso curso. Pode terminar com a nossa história. Por isso que nós precisamos da ajuda de Deus. E diz que o olheiro estava trabalhando, moldando o vaso. E o vaso se estragou nas mãos do olheiro. Mas o interessante é que ele não descartou aquele vaso. Ele pegou aquela massa novamente, colocou de novo na roda e começou a moldar novamente aquele barro. Ele fez uma nova massa. Isso mostra que Deus não descarta você, por você ser falho, por eu ser falho, mas Ele procura nos moldar. Mas para que Ele venha nos moldar, nos transformar, é necessário que nós ouçamos a sua voz. Mas não basta somente ouvir. É necessário que você obedeça a voz de Deus, que você se humilhe, que você desça como esse profeta, esse homem desceu à casa do olheiro. Isso, ao fazer isso, ele pôde ter uma experiência com Deus. E ele viu Deus, viu o olheiro, né? Simbolizando o Senhor, transformando aquele vaso, né? Refazendo aquele vaso que se estragou. E Deus pode refazer a sua vida. Ele pode refazer a sua história. E quando quando Jesus entra na história do homem, ele muda. Você passa a ser uma nova criatura.
lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, esse que tudo se fez novo. Ele faz um novo vaso. Ele não descarta, como o homem descarta. Como o homem descarta a esposa, como a esposa descarta o marido, como o patrão descarta o empregado, por ele não atender às suas expectativas. Mas a Bíblia diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. Ele não joga fora você e não joga fora a mim. Então a primeira coisa é a disposição em obedecer à voz de Deus. A segunda coisa é que Deus, se nós nos deixarmos ser moldados por Ele pega essa massa e Ele refaz uma nova, Ele trabalha essa massa novamente e Ele coloca ali mais água, Ele prepara com carinho essa nova massa e Ele faz um novo vaso. E você passa a ser bênção na sociedade, você passa a ser bênção na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, na igreja, entre os vizinhos. Se deixe ser moldado pelo Senhor, obedeça a palavra de Deus, se humilhe, desça a casa do olheiro. Entenda que você é frágil, que você não é forte. O Senhor não descartou e não descarta todos aqueles que se achegam a Ele, que obedecem a sua palavra. Eu queria fazer uma aplicação e eu termino aqui a minha fala. Para nós sermos moldados por Deus, sermos restaurados pelo Senhor, é preciso ouvir a voz do Senhor. O que você está fazendo agora ouvindo esse vídeo? Ouça a voz do Senhor. Obedeça a voz do Senhor. E desça a casa do olheiro. Ou seja, se humilhe diante do Senhor. E diga: Senhor, eu preciso de mudanças. Eu preciso ser transformado. Mas eu não consigo sozinho. Mas a partir do momento que você ouve a voz do Senhor, que você dá crédito à voz de Deus, que você desce à casa do olheiro, que você compreende que você é frágil, Ele vai refazer a sua vida e você vai ser uma nova criatura. Como eu acabei de falar aqui em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, fica para trás. E eis que tudo se fez novo. E você passa a ser bênção por onde você passar. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. E você vai ter uma nova história a partir de hoje. Um abraço, fique com Deus. E obrigado por ouvir o vídeo e compartilhar.